Bom, inicialmente, boa tarde a todos e todas. É uma satisfação e uma honra muito grande estar aqui na abertura desse quinto curso Métricas 2024. Hoje é o histórico de um programa já bastante reconhecido pela FAPESP e com um alcance realmente muito impressionante. Como uma agência de fomento, a necessidade de ter métricas de avaliação, ela é absolutamente fundamental para a reflexão das ações que são implementadas pela agência e, sobretudo, do alcance e do impacto que essas ações decorrem, né? Então, é um prazer muito grande e aqui o reconhecimento em público ao professor Jacques Marcovitch por essa iniciativa e eu parabenizo esses 162 ingressantes selecionados nesse curso, e eu fiquei sabendo também que eles cobrem praticamente as 5 regiões brasileiras. O grupo teve o cuidado de estabelecer um balanço de gênero também, o que é muito, muito importante. Bom, nessa conversa, eu vou chamar atenção para algumas das ações da diretoria científica, fazer um pouco uma reflexão para alguns desafios no que tange à formação de recursos humanos, alguns desafios das agências, né, de fomento e mostrar um pouco a trajetória da FAPESP nesse olhar para o futuro, né? E eu começo essa minha apresentação chamando atenção para o esforço brasileiro na sua formação pós-graduada. Nós sabemos que as universidades brasileiras, elas são relativamente recentes. A nossa pós-graduação, ela foi formatada nacionalmente, na segunda metade do século passado. Portanto, nós temos uma tradição na educação superior e na pesquisa bastante recentes, né? Então, houve um esforço muito grande na década de 60 de criar uma agência que pudesse estimular, fomentar a pós-graduação e, consequentemente, o Brasil mudou o seu patamar. Pós-graduação brasileira ela começa basicamente enviando os pesquisadores e os jovens para a realização da sua formação no exterior, e depois esse processo começa a se inverter no final da década de 90, com a substituição do fomento pleno no exterior, na formação, para uma modalidade que é bastante criativa no Brasil, que foi o estágio sanduíche. E, consequentemente, essa comunidade, regressando ao país, permitiu uma expansão bastante do sistema e, de certa forma, um crescimento nas 5 regiões brasileiras. E como vocês podem observar nesse primeiro painel, a região Centro-Oeste, Norte e Nordeste tiveram e Sul tiveram crescimentos bastante significativos, sobretudo em relação à região Sudeste, que tradicionalmente concentra a maior parte dos programas de pós-graduação. Mas essa avaliação, ela por trás dela, ela tem uma sinalização que merece a nossa reflexão. Porque quando a gente olha, por exemplo, dentro da região Nordeste, e a participação da região Nordeste em termos de programas de pós-graduação no Brasil, ela representa hoje cerca de 16%. Então, a gente pode ter essa impressão de que, realmente, em comparação com a região Sudeste, ainda há, e em função do tamanho populacional, há uma expectativa de um crescimento bastante significativo. Mas esse dado ele esconde uma realidade que, dentro da região Nordeste, a variação entre os estados é muito maior do que a variação interregional. Então, se nós pegarmos Paraíba, Rio Grande do Norte, por exemplo, Sergipe, compararmos com o Maranhão, essa diferença é muito, muito superior a essas variações interregionais. Então, esse recorte na distribuição regional, ela precisa ter
esse cuidado. O mesmo acontece com a região norte. Se nós olharmos o Pará com o Acre, por exemplo, eles têm uma heterogeneidade muito superior àquela encontrada, por exemplo, com a região sudeste ou a região sul, né? Mas, de qualquer forma, o país, na educação superior e, sobretudo, na pós-graduação, ela pode ser considerada na área de educação brasileira, uma das iniciativas de sucesso. Porque uma das razões foi a construção de planos nacionais de pós-graduação, né? Ao final desse último, que terminou em 2020, muitas das metas que foram estabelecidas no início da década passada foram atingidas, como, por exemplo, a titulação de mestres e doutores, né? Portanto, esse crescimento e a expansão da pós-graduação, ela é resultado, na verdade, de um investimento continuado, sobretudo das agências federais e de algumas fundações de amparo à pesquisa estaduais, né? E mostrando o papel das universidades, dos institutos federais e dos institutos de pesquisa públicos e privados que se distribuem ao longo de todo o país, que tornaram o país desenvolvido do ponto de vista, inclusive, de infraestrutura, na produção de conhecimento, como referência no mundo, né? E o Brasil, hoje, apesar de nós termos, como eu falei no início, iniciado a educação superior muito tardiamente, né? Nós ocupamos hoje a produção, a posição de número 13º, 14º no mundo em relação da produção de conhecimento novo, né? Então, isso é algo bastante relevante e demonstra o sucesso que foi essa política de décadas no investimento do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Então, nós concluímos o Plano Nacional de Pós-Graduação, e agora foi recentemente concluído a apresentação do 7º plano. Esse vai de 24 a 28, um período menor de 5 anos, e que está sob consulta pública e deverá guiar os rumos, apresentar uma orientação sobre como o sistema de pós-graduação deve seguir. Eu vou voltar a esse aspecto, porque é exatamente essa necessidade constante de aprimoramento, ela se faz cada vez mais presente. E uma das razões que tem motivado esses planos e atualização desses planos de certa forma, que foi destacado recentemente pela revista da Unicamp, uma crise na pós-graduação. Essa crise não é só brasileira, não é só a pós-graduação brasileira, eu vou mostrar isso a seguir, uma reflexão mundial, né? A pós-graduação hoje no mundo, do jeito que ela está estruturada, ela tem sido objeto de muitas críticas e da necessidade de aperfeiçoamentos. E o que a gente tem observado, né, esse gráfico, a partir de dados obtidos da plataforma sucupeira da CAPES, mostra uma diminuição no país em termos da procura de jovens para pós-graduação, né? Então, eu acredito que não haja uma causa única, essa é um cenário mais complexo, né? Mas nós precisamos estar atentos e identificar as causas, né, desse decréscimo e o entendimento por que esses jovens estão deixando de procurar a pós-graduação. Isso pode ser observado, né, na queda de títulos concedidos. Claro que, quando a gente compara os anos da pandemia, a gente não deve considerar isso, mas a recuperação, eu vou mostrar a seguir, inclusive aqui em São Paulo, ela é mais lenta do que nós imaginávamos, né? Agora, é importante chamar a atenção também o fato de que, por que nós formamos tantos doutores, né? Nós já atingimos a meta de 24 mil e precisamos ampliar ainda. Vou mostrar nesse
nesse slide no próximo, que ainda o Brasil tem uma população de pesquisadores, né, com o título de doutor ainda relativamente pequena para o tamanho de sua população. E nós sabemos, né, que para o enfrentamento de muitos dos problemas que nos afligem, né, eles têm a necessidade de um conhecimento mais aprofundado, e o mundo tem mostrado que a educação superior, a ciência, tecnologia e inovação, até o momento, são as principais formas desse avanço socioeconômico, cultural, social, né, científico, nos países. Então, há um espaço ainda de crescimento do número de pesquisadores formados. A pergunta que em seguida acompanha esse processo é aonde irão os nossos doutores. E a tendência que se vê no mundo hoje é que a maior parte dos doutores formados não mais fica atuando na academia, né? Na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, de 80% a 90% desses doutores já vão atuar fora do ambiente acadêmico, né? Sejam em empresas, em, em ONGs, na administração pública, estadual, federal, é, ou municipal, né, ou criando as suas próprias empresas. Então, a gente precisa, no processo de formação desses jovens, eu vou voltar a isso mais à frente, tentar incluir algumas novas habilidades a esses jovens, porque o sistema de absorção de doutores, como aconteceu algumas décadas atrás, por exemplo, quando eu fiz o meu doutorado no exterior, eu sabia que o meu destino seria trabalhar numa universidade de pesquisa brasileira, e eu tive o privilégio de me inserir na Universidade de São Paulo, mas esse não é e provavelmente não será ainda cada vez mais o destino desses doutores, né? Então, como eu falei, o Brasil, nesse recorte entre 2005 e 2007, são esses dois círculos, né? O Brasil ainda tem um número relativamente pequeno de doutores na população, em relação a 100 mil habitantes, né? E há espaço, evidentemente, de crescimento. Portanto, essas políticas de formação, elas precisam ainda ser apoiadas. Agora, como eu acabei de falar, a importância desses doutores terem uma atuação em outros ambientes além da academia, né? Eu acho que esse é um diagnóstico importante para se discutir. Quando a gente observa, e nós tivemos o cuidado de avaliar esse processo no caso da formação de doutores, né, no Brasil e em São Paulo, né? É claro que nós tivemos o efeito da pandemia, que reduziu o número de doutores formados. Consequentemente, houve também um represamento no processo de formação, de titulação. Então, vocês observem nesse quadro do meio, no Brasil e em São Paulo, na parte inferior, um crescimento, né, do número de matrículas, mas ele se deu, evidentemente, pelo represamento, uma vez que, por 2 anos, praticamente, as instituições tiveram viveram um momento muito, muito difícil, com a restrição de acesso, e, evidentemente, isso teve um impacto, o abandono aumentou significativamente, né? Mas o que a gente observa, por exemplo, é que em São Paulo esse impacto foi maior do que no país, né? Então, nós observamos, por exemplo, o número de titulados aqui do lado, na parte inferior direita, né? Em São Paulo, a queda em 2022, em relação ao último ano antes da pandemia, né, em 2019, ela é de cerca de 14%, enquanto que no Brasil ela é em torno de 6%. Eu volto a esse ponto, né? Quer dizer, há várias reflexões no mundo inteiro, não apenas, lógico, no Brasil, mas de uma nova definição sobre o papel da pós-graduação e uma maior conexão com problemas da sociedade, né? Que em última instância, quem financia as pesquisas de boa parte dessa produção de conhecimento no nosso país e no mundo. Tá? Então,
essa reflexão ela tem sido pautada em fóruns internacionais com pró-reitores, né, onde agências de fomento, presidentes de academias, né, a necessidade de um repensar para esse processo de formação. Vou voltar à frente a seguir, né? Basicamente, aqui no estado de São Paulo, essa figura mostra uma relação de alunos por orientador no período de 2013 a 2020. E vocês observem que, à exceção da UFBC, que é uma universidade relativamente nova, e no caso da Unifesp, que é um curso relativamente recente, que houve uma diminuição em todas as áreas do conhecimento da relação entre orientandos e orientadores, né? E isso reflete também na diminuição da procura na pós-graduação. Então, esse é um dado que reforça a importância, né, de muitas vezes nós pararmos um pouco para avaliar o cenário, o sistema, e não nos perdermos em atividades de rotina, como contagem de horas de aula, etc., etc. Então, a gente precisa olhar o problema de uma forma mais holística e mais profunda, né? Outro aspecto também é que, nos principais cursos mais bem avaliados do Brasil, então estão as notas aqui embaixo, de 3 a 7. 7 é um programa de reconhecido internacionalmente, o 6 e o 7. Vocês vejam que, nesses programas 6 e 7, a média de idade dos professores, dos orientadores, ela é maior do que 55 anos, né? Então, quando a gente olha em relação aos programas 3, né, onde essa proporção é em torno de 30%. Então, há um envelhecimento e as universidades precisam estar atentas a isso, né, como a parte de renovação da abertura a esses programas 6 e 7 a jovens professores, né? E um outro aspecto também, aí esse é mais voltado às universidades brasileiras, e a forma como o país ainda se baseia num desenho que foi estruturado na década de 60 passada, com o parecer Sucupira. Aqui é um exemplo da Universidade de São Paulo, onde o tempo aproximado do início da graduação ao final do doutorado, ele leva em torno de 15 anos, né? E mais preocupante é, por exemplo, a observação de que a entrada no mestrado se dá com 28 para 29 anos, a conclusão do mestrado com 31. Há um interstício entre o início do doutorado e, em média, na Universidade de São Paulo, que é a universidade que tem o maior número de matriculados na pós-graduação, a entrada, em média, a idade é de 33 anos e a saída com 37 anos. E com mais 2 anos de pós-doutorado, esse jovem já está com 40 anos para entrar no mercado de trabalho, o que absolutamente é improcedente, e isso precisa ser olhado. Quer dizer, enquanto nós estamos formando os nossos doutores com 37, 38 anos, universidades na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, estão formando seus jovens, os doutores, com 27, 28, ou seja, 10 anos a menos. Então, isso também, a gente precisa olhar se esse modelo de mestrado, essa escadinha, mestrado para doutorado, ela é justificada, por exemplo, em todas as áreas do conhecimento, né? Então, a gente precisa olhar esse aspecto e determinar algumas diretrizes nesse sentido, né? Então, uma dos aspectos, nós, quando estávamos à frente da Pró-Reitoria de Pós-Graduação na USP, foi de iniciar um programa para conferir novas habilidades a esses jovens, tirá-los um pouco dessa sala de aula em monólogos ou entre professor e os alunos, né, e expô-los, né, a diferentes situações, né, em programas para formação de lideranças, disciplinas fora da sala, discussão de ética, criatividade, novas habilidades, né, trabalhos em rede, interdisciplinares, né,
que sejam mais próximos à sociedade e que tenham uma visão mais abrangente, mais holística em relação a essa especificidade que se dá no processo da formação pós-graduada hoje. Então, nós trouxemos uma série dessas iniciativas e incorporamos isso ao processo de formação de maneira a que esses jovens possam estar expostos e mais preparados a enfrentar novos desafios, né? Então, essa é uma formação mais ampla, interdisciplinar, vou falar isso mais à frente, né, que é o cenário hoje da pesquisa no mundo, que tem uma responsabilidade social, né? Como eu falei, a importância de se ter, desenvolver, colocar esses jovens, expô-los no desenvolvimento de novas habilidades. Eles precisam estar atentos também à inovação, à sustentabilidade, ao empreendedorismo, uma vez que boa parte desses jovens, desses novos doutores, por exemplo, eles terão as oportunidades no futuro que exigirão conhecimentos nessas áreas, né? E aqui na FAPESP, assim que nós assumimos, nós fizemos um grande diagnóstico, uma reflexão sobre políticas, sobre os fluxos dos programas, os formulários, a exigência de documentos, e nós recentemente fizemos uma discussão bem aprofundada e estamos implementando alterações muito substantivas numa nova dinâmica de fluxos, reduzindo significativamente os prazos de processamento das propostas, né? Simplificando enormemente, reduzindo o número de documentos, dando mais autonomia ao pesquisador, porque hoje a FAPESP ela dá autonomia, mas, de certa forma, ela controla também, não permitindo a esses orientadores de indicarem as pessoas para fazerem o desenvolvimento das propostas, né? O que a gente está procurando, na verdade, é cuidar dos projetos de pesquisa e oferecer todas as condições para que esse projeto possa ser bem desenvolvido, né? E sempre não podemos deixar de lado a busca na excelência da pesquisa, né? No caso da FAPESP, né, em termos de avaliação, queria só mostrar uns dados mais recentes. Nós ainda, como eu falei no início, ainda estamos aquém do número de propostas recebidas no período pré-pandemia, né? Dá uma recuperação lenta, né? Se vocês olharem a queda aprofunda no ano de 2020 e 2021, e essa recuperação aí em 2023 ainda relativamente lenta, e o que a gente espera é com essas novas ações, nós vamos buscar novos projetos, pessoas que nunca submeteram a FAPESP, dando mais autonomia, de forma a estimulá-los a submeter as propostas para a agência, né? Mas, por outro lado, se há ainda essa recuperação lenta, né, o que é um dado interessante é que, ano passado, nós tivemos o maior número de submissão de propostas de pessoas que nunca haviam submetido um projeto à FAPESP. Esse é um dado interessante que mostra esse entendimento de que é possível ter um financiamento de qualidade, de excelência, e isso nos deixou mais animados, uma vez que houve um aumento significativo na submissão de propostas. Isso já é uma tendência aí já no pós-pandemia, e nós esperamos que esse cenário se amplie nos próximos anos ainda, né? Então, na parte da avaliação, né, nós precisamos, evidentemente, como a FAPESP faz o fomento, ela precisa avaliar esse investimento que está sendo feito, e ele pode ser feito de várias formas, e, evidentemente, esse curso desenvolve todas as ferramentas, ou boa parte dessas ferramentas, a parte teórica e a parte operacional na avaliação da pesquisa, né? Então, nós temos que os gestores identifiquem e recompensem essa excelência. Nós estamos criando um programa
exatamente de reconhecimento dessa excelência, e o estímulo à pesquisa é disruptiva, né? É importante que a FAPESP possa transformar esse investimento em ações, em produtos perceptíveis pela sociedade paulista. Nós temos iniciativas várias com secretarias, né? Porque essa é uma observação interessante também, quer dizer, a percepção da sociedade para o papel do cientista ela é alta, ela é muito valorizada. Mas essa sociedade, ao mesmo tempo, ela não reconhece quem são os cientistas, ela não é capaz de dar nome de cientistas e também de dizer onde essa pesquisa é feita. Então, teve uma análise recente que o CGE fez, ele mostra que depois, lá embaixo, depois, as pessoas não sabem indicar onde é feita a pesquisa, aí eles vão falar é NASA. Então, esse desconhecimento de que é dentro das universidades que mais de 90%, 95% desse conhecimento novo é gerado. Então, para a parte importante da população, as universidades hoje elas servem como uma formação de pessoas, e não como uma geração de conhecimento novo que vai, em última instância, modificar, dar mais condições de desenvolvimento social, econômico, cultural para essa sociedade, né? Então, também nesse processo de avaliação é que a gente identifica oportunidades de financiamento para promover maior investimento, né? E, claro, a partir dessas avaliações, nos permitem fazer planejamentos estratégicos sobre os rumos para onde nós iremos, né? E identificar os pontos frágeis e os pontos fortes da pesquisa em São Paulo e a sua inserção no cenário internacional, né? E para quem que a gente avalia, né? Não só para a FAPESP ou para a comunidade científica, e a FAPESP está estruturando uma área importante de gestão de indicadores, né, dos projetos financiados pela agência, mas também ela precisa, essas avaliações, mostrar para o público, né, para empresas o que é feito aqui, e há inúmeras iniciativas envolvendo o setor público e privado, os problemas trazidos para serem, em parceria com as universidades, explorados, né, e também, evidentemente, ações junto ao governo, né? A FAPESP tem programas específicos junto às secretarias que trazem os problemas e, junto com o ambiente acadêmico, esses problemas são enfrentados e apresentados para a população, né? E o que a gente avalia, né? A gente pode avaliar equipe toda, o indivíduo, né? Os produtos que são gerados, inicialmente, claro, os projetos dentro de programas, e nós estamos muito preocupados também em avaliar esse impacto que é gerado, né? Isso hoje ainda ele é menos valorizado quando você financia. Quer dizer, era importante você trazer essa pergunta: qual que é o impacto esperado que você tem com esse projeto? Aí, ao final, ele precisa indicar se esse projeto, essa contribuição, ela foi incremental, ela foi disruptiva, né? Então, ela gerou uma política pública, ela gerou uma nova área do conhecimento. Esse é um aspecto importante que ele precisa ser cada vez mais valorizado, né? E, e o ciclo, né? Quer dizer, por que você está fazendo a pesquisa? Aí você define o seu problema, a sua hipótese, né? Você tem que ter o conhecimento, o estado da arte naquela área, fazer o planejamento, como é que você vai abordar aquele problema, né? A descrição metodológica e depois verificar o cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidas, né? E esse impacto, em que contexto a gente pode trazer, a gente fazer as avaliações por países, por universidades, em relação aos pesquisadores ou redes de pesquisa, né? Definir programas, podemos fazer essas avaliações dentro de programas de pós-graduação, e hoje no Brasil, basicamente, quem avalia esses programas de pós-graduação é a CAPES, do governo federal, né? Agora,
a gente não pode, e eu tenho falado muito isso, é esquecer a sociedade, que é quem nos financia, né? Essa pesquisa, ela precisa ter uma conexão com a sociedade. É claro que nem tudo que é pesquisado hoje, a gente pode fazer essa translação para aplicações imediatas, mas a gente não pode esquecer essa sociedade, os problemas que estão à nossa volta e não considerá-los como um agente importante no financiamento para a solução desses problemas, né? E, claro, que questões elas têm esses impactos, eles podem ser, evidentemente, na formação pós-graduada, pós-doutorado. Então, a pessoa se qualifica, ela se torna melhor e, sobretudo, com essas novas habilidades, ela tem que ter um conhecimento maior sobre sustentabilidade, interdisciplinaridade, né? Com o impacto evidente científico dessa pesquisa. E como eu já falei, olhando esse aspecto socioeconômico, cultural, né, e político também decorrente dessa pesquisa financiada, né? E no caso, a avaliação, é importante que a gente tenha uma série de medidas, né? Quer dizer, essa avaliação ela pode levar a mais visibilidade àquele grupo, àquele pesquisador. Hoje a gente ainda tem uma visão um pouco produtivista em termos desse conhecimento que é gerado, e nós estamos tentando mudar isso dentro da FAPESP, em termos de menos informações numéricas e mais de qualidade, de você poder exatamente descrever as suas principais contribuições e não listar todas que você já fez, porque isso você tem um tratamento de dados muito grande. E, na verdade, o que seria importante é de dizer: esses são os meus melhores trabalhos e o impacto deles, o que ele gerou foi isso. E aí, consequentemente, você ter condição de avaliar melhor, né? Evidentemente, aliado a esse processo, tem o reconhecimento, né, a reputação do pesquisador do grupo e o impacto dessa pesquisa que foi conduzida, né? Então, se a gente olhar em duas perspectivas, tem a vontade, o desejo do pesquisador, que ele quer gerar uma coisa muito inovadora, claro, acima da média, né? E o interesse de que a gestão desse projeto seja flexível, haja uma rapidez no processamento, né? E ele busca também um alcance, o impacto e esse reconhecimento e a recompensa. E do lado dos financiadores, muitas dessas ações, claro, o conhecimento novo ele é sempre fundamental e central nesse processo, mas cada vez mais nós estamos buscando também que esse financiamento ele possa realmente atingir metas de que tenham um impacto na sociedade, né? E, claro, evidentemente, a avaliação do que está sendo produzido, dos integráveis, né? E a gente comparar isso com o que foi estabelecido no início do projeto, avaliar se efetivamente aquele projeto cumpriu a sua meta, o seu objetivo, né? E, já indo para o fim, mostrar a importância que a FAPESP tem dado à sustentabilidade, né? Ela criou uma estrutura agora de classificação dos projetos em função das ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, hoje os projetos já são vinculados a essas ODS, né? E há várias iniciativas da FAPESP nessa direção. Existem programas já bem consolidados, né, na área de mudanças climáticas, uma agricultura mais sustentável, né, o uso de projetos destacados aqui de controle biológico na Exalc da USP, a iniciativa da Amazônia Mais 10,
uso desse mundo que nós estamos em transição energética, usando biocombustíveis, hidrogênio de baixo carbono, né, envolvendo parcerias com empresas, né? E programas que foram estruturantes, não só em São Paulo, mas no Brasil, por exemplo, como o Biota, né? A FAPESP, que iniciou-se na década de 70 e chamou atenção para um aspecto importantíssimo da biodiversidade, e as pesquisas tiveram um impacto muito importante, inclusive sendo utilizadas na definição do Código Florestal Brasileiro, né? Nós temos programas de pesquisas públicas, Ciência para o Desenvolvimento, que é integrado com o governo, né? O ProEduca, e lançando novos programas na área de tecnologia quântica, pesquisa, um programa no Atlântico Sul e Antártica, e o de um enfrentamento a uma doença que está destruindo a produção de laranjas no mundo inteiro, né? O greening. Então, a FAPESP também tem esse olhar para o atendimento, seja em tecnologias no futuro, como de tecnologias quânticas, como o conhecimento maior do Atlântico Sul e Antártica, e também no enfrentamento de desafios imediatos, né? Esse é um destaque, que é a Amazônia Mais 10, que foi uma iniciativa liderada pela FAPESP, junto com os 9 estados da Amazônia Legal, hoje já abrangendo praticamente 25 fundações de amparo à pesquisa do Brasil inteiro, né? E com já investimentos significativos, sobretudo no investimento à pesquisa abaixo do dossel das árvores, olhando as populações, né? E não apenas, mas também fazendo isso, medição de fluxo de gases, etc., né? Então, foram lançados agora 2 programas, né, de iniciação de expedições científicas, permitindo, inclusive, mobilidade na região, e esse investimento já conta, inclusive, com recursos de agências fora do país, né? E, para encerrar, eu acho que eu não poderia deixar de falar um pouco sobre a pesquisa interdisciplinar, né? Isso dá um mapa para vocês do que é feito em pesquisas no mundo, em São Paulo, dentro de diferentes áreas do conhecimento. Quanto maior o círculo, maior a quantidade de pesquisa sendo gerada, e aí mostrando, né, que algumas áreas interessantes que conectam a área de mecânica, engenharia civil, a química faz essa ponte ligando com a área biomédica, né, com a área de pesquisas na biologia, nas ciências da terra, e mostrando cada vez mais que esses problemas são transversais, e a abordagem disciplinar ela é insuficiente para resolver esses problemas, de forma que nós criamos uma área interdisciplinar aqui na FAPESP, estimulando cada vez mais essas abordagens transversais, multidisciplinares, para a solução desses problemas complexos. Na verdade, esse talvez seja um dos grandes desafios que a sociedade brasileira, a academia, precisa enfrentar. Quer dizer, ela está ainda muito atrelada a um regramento que foi estabelecido na segunda metade do século passado. E eu trago uma informação interessante, que é, por exemplo, esse modelo de escadinha que foi feito no parecer Sucupira, primeiro o mestrado e depois o doutorado. Naquela época, as universidades tinham uma carência muito grande de formados com pós-graduação, titulados com mestre ou doutor. Então, dentro do parecer Sucupira, houve uma discussão enorme se deveria haver o mestrado. E acabou essa visão prevalecendo, e hoje, para se ter uma ideia do momento que nós estamos vivendo, 2/3 dos mestres formados pela Universidade de São Paulo terminam a formação pós-graduada, ou seja, eles não seguem para o doutorado, mostrando claramente que o mestrado acadêmico virou profissional. E nós estamos ainda com esse investimento muito significativo
no mestrado profissional, sendo que a maior parte desses jovens desiste de seguir a carreira de formação para o doutorado, né? Então, o mundo já tem uma apontada. A Europa incorporou o mestrado dentro da graduação, e onde se tem muito mestre ainda sendo formado nos Estados Unidos, tem quase 10 vezes mais que o Brasil, mas eles praticamente todos são profissionais. Então, a raiz do problema, e eu acho que aqui ainda está mais ainda difícil ainda de ser resolvido, é esse modelo ainda disciplinar de formação, muito atrelado a atividades dentro de sala de aula, com um grupo limitado, sem discussão de problemas, e essas pessoas não são expostas a conversarem com outras pessoas para resolver problemas, que é exatamente o que elas terão que fazer após a formação pós-graduada, sobretudo se elas não ficarem no ambiente acadêmico. Dentro do ambiente acadêmico ainda há os departamentos, que eu também acho que é uma outra reflexão importante, essa organização, mas a ciência está mostrando que essa interdisciplinaridade ela é absolutamente fundamental para que a gente avance. Então, por que isolar esses jovens e não permitir que eles se interajam, que eles sejam expostos à convivência com outros jovens, com outras formações, para resolver esses problemas? Então, eu acho que há necessidade de uma profunda alteração na nossa pós-graduação, né? E, sobretudo, expondo esses jovens a aspectos ligados à interdisciplinaridade, a eles liderarem grupos, serem liderados, trabalharem na diversidade em ambientes onde nem todos tenham a mesma formação, que certamente isso vai fazer com que eles tenham mais oportunidades no futuro. Na USP, nós fizemos uma série de iniciativas nessa direção, né? E eu tenho visto que elas têm continuado e elas têm sido amplificadas, e talvez seja um sinal de mudança dentro de um ambiente nacional tão conservador. Isso já é uma regra, por exemplo, no caso dos mestrados e doutorados profissionais, né? Na própria FAPESP, nós estamos credenciando e permitindo agora, nós estamos criando uma modalidade de bolsa para atuação fora do ambiente acadêmico. Pode ser em empresa, numa ONG, numa instituição pública, numa secretaria, para resolver o problema lá. E, evidentemente, teria que ter um co-orientador, um corresponsável pelo projeto presente naquele ambiente. Então, é exatamente nessa direção que nós estamos indo. Nós temos, professor Jacques, muitas amarras, e nós temos e temos tentado flexibilizar isso junto às agências regulatórias, né, que nos avaliam, né, a área de métricas, porque exatamente as agências federais, hoje, elas têm um papel que retirou a autonomia das universidades em termos no que tange à pós-graduação. A graduação, a universidade é capaz de criar um programa, ela tem autonomia para isso. A pós-graduação, não. Uma agência federal diz, por exemplo, que eu não posso alterar uma área de concentração de um programa. Um negócio. Então, eu acho que nós precisamos recuperar essa autonomia, essa flexibilidade, e a avaliação pode até ser objeto de uma agência que nos acompanhe, mas a própria gestão e fomento, isso poderia ser feito pelas próprias universidades, que teriam autonomia e flexibilização na composição de bancas, esse engessamento que é observado ainda hoje e que nós temos trabalhado fortemente para mudar. Também estou muito feliz de contribuir para esse curso, que já é um sucesso, professor Jacques, e a todos vocês pela oportunidade de trazer alguns pontos de reflexão sobre a formação. E há inúmeros outros, mas vamos nos concentrar aqui. Eu acho que
temos um enorme desafio pela frente e muitos desses desafios eles precisam de uma alteração do mindset de muitos dos nossos colegas, que ocupam ainda posições e que são um pouco refratários a essas mudanças. Nós já fizemos uma proposta muito robusta de mudança na pós-graduação. Acho que a USP está na liderança hoje no Brasil nesse sentido. É a única universidade que fez isso, de apresentar ao governo federal um plano de uma mudança que toca praticamente em quase todos esses aspectos que eu comentei, né? Então, acho que é um exercício grande, ele precisa de uma mobilização, mas o que é importante, que eu acho que é a mensagem que fica positiva, é que, apesar de nós termos algumas mentes que são um pouco refratárias a essas mudanças, a adesão ela é maior, sobretudo dos jovens. Então, é um estímulo para a gente continuar e espero, sinceramente, que tenhamos um futuro melhor, mais adequado às nossas necessidades e que possa atender essa grande demanda. E só para vocês terem uma ideia, matrícula na graduação no Brasil tem caído, matrícula na pós-graduação tem caído, mas dos cursos MBA ela sobe igual um foguete. Então, está aí algo para se pensar. O que a sociedade está querendo? Ela quer que uma pessoa na pós-graduação fique 7 dias por semana sentada ouvindo, ou ela quer interagir coisas mais limitadas? Quer dizer, essa é um aspecto que a gente precisa conversar também e entrar dentro do cesto aí de reflexões sobre esse tema. Muito obrigado.